Bom dia. Levítico capítulo 12. O livro de Levítico capítulo 12. Então, falando agora sobre a purificação para depois do parto. Falou o Senhor a Moisés e orientou: fala aos filhos de Israel, instrui-os. Quando uma mulher der à luz a um menino, ficará impura durante 7 dias, como ocorre nos períodos da menstruação. Em seguida, por causa da perda do sangue, ela ficará impura por mais 33 dias. Ao longo desse tempo, ela não poderá tocar em nada sagrado, nem poderá comparecer à tenda do encontro, até que se cumpra o tempo da sua purificação. Se der à luz a uma menina, ficará impura durante 2 semanas, como durante a menstruação, e ficará mais 66 dias purificando-se do seu sangue. Quando tiver cumprido o período da sua purificação, quer seja dado pelo nascimento de um menino ou de uma menina, levará o sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha em sacrifício pelo pecado. O sacerdote os oferecerá diante do Senhor, realizará por ela o ritual da propiciação e ela retornará purificada. Todavia, se as suas posses não lhe permitirem oferecer um cordeiro, a mulher levará ao sacerdote 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Uma das aves será dedicada como holocausto e a outra para oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará a expiação pela mulher e ela será limpa. Eu vejo as pessoas falando, às vezes querem parte da lei, querem viver parte da lei. Se fosse para viver parte da lei, ou a mulher, quando ela tinha filho, tinha criança, como nós vimos aqui agora, se fosse um menino, era em torno de aproximadamente 40 dias, porque era 33 dias, mais os 7 iniciais, que ela era considerada imunda. Nem no templo ela podia entrar, ela não podia ir nem à igreja. Se for menina, em torno de 70 dias, então tinha que fazer valer a mesma coisa. A lei tinha todas essas exigências. E quando terminasse, tinha que levar lá o animal para o sacrifício, e pelo oferta e pelo holocausto. Então, o que eu acho interessante é quando as pessoas querem parte da lei, não que Moisés disse isso, não que Moisés disse uma série de outras coisas, então vamos obedecer tudo, porque a palavra diz que aquele que não cumprir a lei por inteira é maldito, ou cumpre tudo ou não cumpre nada, porque nós vivemos na graça. Levítico capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés e Arão: quando alguma pessoa tiver, agora falando em relação às lepras, quando a Bíblia fala lepra aqui, fala de diversos tipos de manchas ou enfermidade na pele. Não é só exatamente a lepra. Era catalogado qualquer tipo de enfermidades na pele. Disse o Senhor a Moisés e Arão: quando alguma pessoa tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele, que possa ser sinal de lepra ou outras graves doenças de pele, deverá ser conduzido ao sacerdote Arão ou a um dos seus descendentes que esteja exercendo o ministério sacerdotal. Esse examinará a enfermidade sobre a pele. Se no lugar afetado ou o pelo tornou-se embranquiçado e a ferida tornou-se mais profunda na epiderme, é caso de doença grave, é contagiosa. Depois dessa constatação, o sacerdote declarará esse enfermo impuro. Se a mancha sobre a pele for branca, mas a ferida não parecer mais funda do que a pele, e sobre ela os pelos não estiverem branquiçados, o sacerdote ordenará o isolamento do enfermo por um período de 7 dias. No 7º dia o sacerdote o examinará e se verificar que a parte afetada não se alterou,
nem se espalhou pela pele, determinará a manutenção do isolamento por mais 7 dias. No 7º dia examinará outra vez. Se verificar que a enfermidade regrediu e não se espalhou pela pele, o sacerdote poderá proclamá-lo puro, pois trata-se apenas de uma espécie de tumor sem maior gravidade. Então o enfermo deverá simplesmente lavar as roupas que estiver vestindo e o sacerdote o declarará puro. Contudo, com o passar do tempo, se a mancha voltar a espalhar-se pela pele, então o enfermo deverá procurar novamente o sacerdote. Depois de o ter examinado e ter constatado o desenvolvimento do tumor sobre a pele, o sacerdote o declarará impuro. Trata-se de lepra ou doença grave na pele. Quando alguém tiver uma doença contagiosa de pele, deve ser conduzido ao sacerdote. Este o examinará e, se observar sobre a pele uma espécie de tumor esbranquiçado e os pelos do lugar afetado tiverem se tornado branco, também e houver uma ferida aberta no local, então é a evidência de um caso crônico de grave doença contagiosa na pele. Sendo assim, o sacerdote o proclamará impuro, não isolará, pois que, sem dúvida, esse enfermo está impuro. Caso a doença se alastre a ponto de cobrir grande parte ou toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível o sacerdote observar, este examinará e, se constatar que a lepra ou doença similar tomou todo o corpo e a pele tornou-se branca, ele o proclamará puro. No entanto, quando surgir uma ferida aberta e sobre a pele do doente, ele será declarado impuro. O sacerdote o examinará outra vez e, se encontrar uma ferida em carne viva, então anunciará que a pessoa está impura, porquanto uma ferida que permanece aberta é sinal de lepra ou outra grave doença contagiosa. Se a ferida em carne viva retroceder e a pele começar a tornar-se branca, a pessoa retornará ao sacerdote. Este examinará e se a parte afetada tornou-se branca, a pessoa tornou-se pura novamente, e o sacerdote proclamará que está realmente purificado. Nós observamos que naquela época o sacerdote exercia quase como a função quase como um médico. E como eu disse, a lepra é considerado todo tipo de doença relativa à pele. Câncer de pele, outro, tudo era considerado. Então aqui você vê que Deus é tremendo, que ele dá orientações como naquela época a pessoa reconhecer que tipo de enfermidade era. Se era uma grave, se era contagiosa, se era lepra de fato, ou se era uma outra coisa. Dando orientações para que o sacerdote examinasse, constatasse se era uma doença contagiosa ou não, se era uma lepra verdadeira ou se era outro tipo de coisa. Agora falando aqui a respeito de furúnculo, úlcera. Se alguém tiver um furúnculo que sarou e no local surgiu uma área inchada e branca, ou mesmo uma mancha avermelhada, a pessoa se apresentará ao sacerdote. Este o examinará e, se verificar um aprofundamento visível da pele e embranquecimento dos pelos ao redor da ferida, o sacerdote o declarará impuro. É tipo de lepra que se manifesta na úlcera cutânea. Se ao examiná-lo o sacerdote não constatar pelos brancos, nem aprofundamento da pele, mas um embranquecimento da enfermidade, então isolará o enfermo durante 7 dias. Este será declarado impuro se a enfermidade se desenvolver sobre a pele. É um caso de lepra ou grave doença contagiosa. Contudo, se a mancha permanecer estacionária, sem se estender, é cicatriz de úlcera ou de furúnculo. O sacerdote então poderá declarar esta pessoa pura.
Fala agora sobre queimaduras. Se alguém se queimar e no lugar queimado a ferida tornar-se uma mancha avermelhada ou branca, o sacerdote examinará a mancha. Se os pelos do lugar tornaram-se brancos e a ferida ficou mais funda do que a pele, é lepra ou grave doença contagiosa que se desenvolve quando provocada por queimadura. O sacerdote declarará essa pessoa impura. Porém, se o sacerdote notar que os pelos na ferida não estão brancos e que a ferida não está mais funda que a superfície da pele e a sua cor é clara, o sacerdote mandará a pessoa ficar em isolamento durante o período inicial de 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará outra vez, e se a mancha tiver se espalhado, então é lepra ou outra grave doença contagiosa. E o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Entretanto, se a mancha permanecer estacionária, sem se propagar na pele, mas pelo contrário, tornou-se pálida, nada mais é que um inchaço provocado por queimadura. O sacerdote então proclamará esta pessoa pura, pois é apenas uma cicatriz que a queimadura deixou. Doença na cabeça, no queixo. Quando um homem ou uma mulher tiver uma enfermidade de pele sobre o couro cabeludo ou no queixo, o sacerdote examinará a pele. Se parecer que a ferida ficou ainda mais funda do que a pele, se os cabelos ao redor estiverem amarelados e finos, declarará o enfermo impuro, pois se trata de tinha, isto é, um tipo de lepra da cabeça ou do queixo. Se ao examinar esse caso de tinha, constatar que não há depressão visível da pele, nem pelo amarelo e ralo, o sacerdote isolará por 7 dias o tinhoso. No 7º dia examinará a enfermidade. Se constatar que a tinha não se desenvolveu, que o pelo nela não está amarelado, que não há depressão visível da pele, o enfermo rapará a cabeça ou queixo, sem cortar os pelos que estão na parte afetada pela doença. O sacerdote mandará que ele fique no isolamento por mais um período de 7 dias. No 7º dia, examinará novamente a enfermidade. E se constatar que não se desenvolveu sobre a pele da cabeça, que não há depressão visível da pele, o sacerdote proclamará puro o enfermo, que deverá lavar as roupas que estiver vestindo e assim estará purificado. Porém, se depois do ato de purificação a infecção se espalhar, então o sacerdote examinará outra vez o enfermo. Se verificar que de fato a doença se espalhou pela cabeça, não é necessário que sejam encontrados cabelos amarelados. É o desenvolvimento da tinha sobre a pele e o enfermo deverá ser considerado impuro. Contudo, se a tinha parece estacionária e o pelo escuro voltou a crescer nela, é porque a enfermidade está curada, o enfermo está puro e o sacerdote o proclamará purificado. Sobre impingem. Se surgir manchas sobre a pele de um homem ou de uma mulher, e se essas manchas forem embranquiçadas, e o sacerdote as examinará, se verificar que essas manchas sobre a pele são de um branco pálido e sem brilho, trata-se apenas de algum tipo de eczema que se desenvolveu sobre a pele. O enfermo é considerado puro. Calvície. Quando os cabelos de um homem caírem, ele está calvo, todavia puro. Se lhe cair os cabelos da frente da cabeça, ele está meio calvo, porém puro. Mas se tiver uma ferida avermelhada na parte calva da frente ou de trás da cabeça, é lepra ou grave doença contagiosa. O sacerdote examinará o homem e se constatar na cabeça ou na fronte um tumor branco, rosado ou avermelhado com a mesma aparência da lepra de pele, então o homem está leproso e, portanto, impuro. O sacerdote deverá declará-lo impuro, pois está enfermo de grave doença contagiosa sobre a pele da cabeça.
Agora, as leis, como agir em relação a uma pessoa com lepra. Uma pessoa que sofrer de lepra ou outra grave doença contagiosa da pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e anunciar gritando: impuro, impuro. Enquanto durar a sua enfermidade, ficará impuro e, estando impuro, deverá morar à parte. A sua habitação será fora do acampamento. E agora sobre o mofo e as coisas nos objetos. Quando é uma veste feita de lã ou de linho aparecer mofo, ou num tecido de linho ou de lã, ou mesmo um pedaço de couro, ou qualquer objeto feito de couro, surgir uma mancha esverdeada ou avermelhada, então é mofo, e deverá ser apresentado ao sacerdote. O sacerdote examinará o objeto mofado e o colocará durante 7 dias num lugar separado. No 7º dia, se observar que a enfermidade se desenvolveu sobre as roupas, o tecido, a coberta ou qualquer objeto feito de couro, é mesmo um tipo de lepra contagiosa. O objeto atacado tornou-se impuro. Serão queimadas a veste, o tecido, a coberta de lã, de linho, o objeto de couro, qualquer que seja, sobre o qual agarrou esta doença, pois que é um tipo de lepra contagiosa, que neste caso deve ser destruída pelo fogo. Entretanto, ao examinar, o sacerdote verificar que a enfermidade não se desenvolveu sobre a veste, o tecido, a coberta ou sobre o objeto de couro, qualquer que seja, então determinará simplesmente que se lava o objeto atingido e o isolará pela segunda vez durante o período de 7 dias. Após haver lavado o objeto afetado, o sacerdote o examinará outra vez. E se a mancha não tiver alterado a sua cor, ainda que ele tenha se espalhado, o objeto será considerado impuro. Tu o queimarás totalmente no fogo, que é este mofo corrosivo, tem atingido um lado, que é o outro lado do objeto. Mas se eu examinar, o sacerdote verificar que após a lavagem a enfermidade ficou embaçada, então apenas rasgará aquela parte da roupa, do couro ou do tecido. Contudo, se depois deste procedimento o mofo aparecer novamente sobre a veste, o tecido, a coberta ou objeto de couro, qualquer que seja, é porque a enfermidade está ativa. Então queimarás no fogo aquilo que foi por ela atacado. A veste, a tecido, a coberta e qualquer objeto de couro do qual desapareceu a enfermidade, após a lavagem ficará puro depois de lavado uma segunda vez. Essa é a lei para o caso de lepra, na veste, de lã, de linho, no tecido, na coberta ou no objeto de couro, qualquer que seja, quando se trata de declará-los puros ou impuros. Então, mesmo a respeito dos objetos, Deus teve o cuidado de estar orientando, porque poderia ser somente um mofo, como nós estamos acostumados, mas poderia ser um mofo que através dele poderia vir transmitir doenças. Então, cabia o sacerdote examinar, não por ele mesmo que ele tenha estudado, mas o sacerdote tem esse conhecimento vindo de Deus, Deus dá orientação, não se vai acontecer isso, se não acontecer, se ela diminuir, se ela regredir. E se fosse, então, queimaria aquela roupa, aquele objeto. Caso contrário, fosse uma coisa simples, depois de lavar, cortaria só o pedaço ali afetado e o resto estaria normal para usar. Então, tudo isso nós observamos o cuidado, o ensinamento de Deus. Por que essa lei? Porque naquela época o povo não tinha conhecimento nenhum. O conhecimento, Deus está trazendo conhecimento. Olha, como agir, como proceder diante de enfermidades, diante dessa e daquela. O povo estava no deserto. Sol escaldante, frio congelante à noite. Então era fatível ali de doenças, de enfermidades. Durante o dia, se não vigiasse, é muito fácil queimar a pele com todo tipo de câncer de pele. Então todos esses cuidados Deus secou e mostrou. Da mesma forma que ele orientou sobre as carnes que deveriam não comer. Levítico capítulo 14.
para a purificação da lepra e de infecções. Então o Senhor falou a Moisés e disse: esta é a lei a ser aplicada às pessoas que sararam da lepra e de outras doenças contagiosas da pele. No dia da purificação, a pessoa será conduzida ao sacerdote, e este sairá com ela do acampamento e examinará. Se constatar que a pessoa foi curada, o sacerdote mandará trazer 2 aves puras, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de escarlate e um galho de isopo. E ordenará em seguida que se molhe uma ave em um vaso de argila sobre água corrente. Tomará a ave viva e a madeira de cedro, a lã escarlate, o isopo, e mergulhará tudo, inclusive a ave viva, no sangue da ave imolada sobre a água corrente. Fará então 7 aspersões sobre a pessoa ser declarada purificada da lepra, e assim que a proclamar pura, deixará que voe para o campo a ave viva. Em seguida, aquele que se purifica deverá lavar as roupas que estiver vestindo, rapar todos os cabelos e pelos, e tomar um banho, então estará puro. Depois retornará ao acampamento, mas deverá ficar 7 dias fora de sua tenda. No 7º dia rapará todos os pelos novamente, cabelo, barba, sobrancelhas, deverá rapar todos os pelos do corpo. Depois de ter lavado as suas vestes e de ter se banhado com água, ficará completamente puro. No 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira igualmente sem defeito, e 3 jarros de flor de farinha, a melhor farinha amassada com óleo. O sacerdote que ministra a purificação colocará o homem ou a mulher a serem purificados juntamente com suas oferendas, à entrada da tenda do encontro diante do Senhor. Em seguida, tomará um dos cordeiros e o oferecerá em sacrifício destinado a tirar as culpas, juntamente com a caneca de azeite. Fará com eles o gesto ritual de apresentação diante do Senhor. Imolará o cordeiro no lugar santo, onde se imola as ofertas do sacrifício, pelo pecado e do holocausto. Esta oferta de reparação pertencerá ao sacerdote, como sacrifício pelo pecado, pois é oferta santíssima. Tomará o sacerdote do sangue do sacrifício e o porá sobre o lóbulo da orelha daquele que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Tomará em seguida a caneca de azeite e derramará um pouco deste óleo na palma da sua mão esquerda. Molhará o dedo da mão direita no azeite que está sobre a palma da mão esquerda e com o dedo aspergirá 7 vezes perante o Senhor. Em seguida colocará um pouco do bálsamo que lhe resta na palma da mão, um pouco sobre o lóbulo da orelha direita, daquele que está passando pelo ritual de purificação, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, em cima do sangue da purificação da reparação. A parte restante do azeite, que tem na palma da mão, ele a porá sobre a cabeça daquele que se purifica. Assim terá feito sobre ele o rito de propiciação na presença do Senhor. O sacerdote fará o sacrifício pelo pecado e realizará sobre aquele que se purifica o ritual da expiação de sua impureza. Depois disso, imolará o holocausto. E oferecerá no altar o holocausto e a oblação, a oferta de cereal, havendo o sacerdote procedido sobre esse ofertante no rito da propiciação, poderá declará-lo puro. Se for pobre e desprovido de recursos suficientes, tomará um só cordeiro e do sacrifício de retirar as culpas, e oferecerá conforme o gesto de apresentação, a fim de realizar pelo ofertante o rito da expiação. Tomarás apenas 1/10 da flor de farinha amassada com azeite para a oferta de cereal, que é o equivalente a uma caneca de azeite. 2 rolinhas ou 2 pombinhos, de acordo com suas possibilidades, dos quais um será destinado ao sacrifício pelo pecado e o outro holocausto. No 8º dia para a purificação, ele os trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro à presença do Senhor.
O sacerdote tomará o cordeiro do sacrifício de reparação dos pecados e uma caneca de óleo, e eles oferecerá com gesto de apresentação diante do Senhor. Mais tarde, tendo imolado o cordeiro do sacrifício para retirar as culpas, pegará do seu sangue e os colocará sobre o lobo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará óleo na palma da mão da sua mão esquerda. E com esse azeite que está na palma da mão esquerda fará com que com seu dedo, sete aspersões diante do Senhor. O sacerdote o porá sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita, sobre o polegar do seu pé direito, no lugar onde foi colocado o sangue do sacrifício da reparação. O restante do azeite ele derramará sobre a cabeça do que está sendo purificado, e deste modo, na presença do Senhor, o ofertante receberá o perdão pelos seus pecados. Depois, conforme as posses dessa pessoa, o sacerdote oferecerá as duas rolinhas, os dois pombinhos. Uma das aves será oferta para tirar o pecado, e a outra oferta ser completamente queimada como holocausto. Assim, na presença do Eterno, o Senhor, o sacerdote, conseguirá o perdão dos pecados da pessoa que está sendo purificada. Esta é a lei para a purificação das pessoas que sararam de lepra ou de qualquer outra doença contagiosa da pele, todavia não possui recursos para comprar todos os elementos exigidos pela lei. Então o Senhor orientou Moisés, agora com referência a mofo nas casas. Então o Senhor orientou Moisés e Arão dizendo: quando tiver entrado na terra de Canaã, que vos concedo por possessão, e eu ferir de lepra uma casa da terra que possuís, e seu proprietário avisará o sacerdote e explicará: parece-me que é algo como lepra na casa. O sacerdote ordenará que desocupe a casa antes de vir examinar a enfermidade. Assim ninguém terá de ser declarado impuro com aquilo que lá se encontra. Depois disso o sacerdote virá e observará a casa. E se logo após o exame constatar nas paredes da casa cavidades enverdeadas ou avermelhadas encravadas nestas, sairá o sacerdote da casa e a porta declarará lacrada por 7 dias. Voltará o 7º dia e, se após nova análise verificar que a enfermidade se desenvolveu nas paredes da casa, ordenará que se retire as pedras atacadas pelo mofo e que sejam atiradas fora da cidade em um lugar considerado impuro. Depois fará raspar as paredes internas da casa e se jogará o pó raspado em um lugar impuro, fora da cidade. Tomar-se outras pedras para substituir as primeiras e outra argamassa para rebocar a casa. Se depois de realizar todo este trabalho surgir mofo na casa outra vez, o sacerdote a examinará. Se as manchas tiverem se espalhado pelas paredes, é lepra contagiosa e a casa está impura. Sendo assim, a casa deverá ser demolida e as pedras, a madeira, o reboco serão transportados para um lugar impuro fora da cidade. Quem entrar na casa durante os 7 dias em que estiver fechada se tornará igualmente impuro até o pôr do sol. Todo aquele que durante esse período precisar pernoitar ou fazer alguma refeição dentro da casa deverá lavar a roupa que estiver vestindo. Mas se o sacerdote, quando vier examinar a casa depois de rebocada, não encontrar sinal de mofo nas paredes, ele declarará que ela está pura, visto que a enfermidade está curada. Para o sacrifício pelo pecado da casa, tomará 2 aves, madeira de cedro, lã escarlate e isopo. Matará uma das aves em cima de um pote de barro cheio de água limpa, tirada de uma fonte. Em seguida tomará madeira de cedro, isopo e lã escarlate e a outra ave que ainda vive, e os mergulhará no sangue da ave imolada e na água corrente, fará 7 aspersões sobre a casa. Desta maneira ele purificará a casa com o sangue da ave sacrificada, água fresca, a ave viva, o pedaço de madeira de cedro, o isopo e a lã tingida de vermelho escarlate.
Em seguida, levará a ave viva para fora da cidade e a libertará no campo. Assim o sacerdote realizará a cerimônia de purificação e a casa se tornará novamente pura. Esta é a lei referente a todo tipo de lepra, de sarna, de mofo, nas roupas de uma pessoa ou nas dependências de uma casa. E quando os inchaços, erupções cutâneas ou manchas brilhantes, a fim de determinar quando um ser vivo ou objeto pode ser considerado puro ou impuro. Essa é a regulamentação acerca de qualquer espécie de doença contagiosa, de lepra e de mofo. Cuidado de Deus, as orientações de Deus, tremendo, Deus cuidando do povo desde o início, ensinando, mostrando. E aqui nós observamos todo o ensinamento dele para identificar um mal, uma doença. Evidentemente nós estamos falando na lei, na época da lei era sacrifícios, era holocausto, sangue de animais o tempo. Era uma lei séria, uma lei rígida. Olho por olho, dente por dente. Isso até a vinda de Jesus, quando a lei se cumpriu integralmente em Jesus. Vivemos na graça, não vivemos na lei. Estamos esse dia lendo exatamente sobre a lei para que todos conheçam. Eu acho interessante que as pessoas devem conhecer antes de ficar falando ou fazendo bobagens, tentando utilizar parte da lei para se beneficiar ou para se justificar diante de qualquer situação. Nós não vivemos na graça. Nós lemos hoje, concluímos até o capítulo 14. Amanhã, querendo Deus, daremos continuidade a partir do capítulo 15. Estamos lendo sobre a lei de Moisés. Qualquer dúvida, qualquer entendimento, busque a Bíblia. Leia. Por isso, no todo tempo, eu digo, leia e pratique a Bíblia. Deus te abençoe. Então, bom dia.